A Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói, é uma estrutura de concreto protendido e aço que atravessa a Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, ligando as cidades de Niterói e Rio de Janeiro através do mar, pela rodovia BR-101. O projeto estrutural da megaponte foi calculado por duas empresas em conjunto, a brasileira Noronha Engenharia e a americana Howard, Needles Teman Bergendorf. Os brasileiros ficaram responsáveis pelo projeto da ponte de concreto e dos acessos, enquanto a empresa americana ficou responsável pela estrutura de aço dos vãos centrais, incluindo os pilares e a fundação. Os principais engenheiros responsáveis são Antônio Alves de Noronha Filho e James Graham. Foi necessário encontrar um trajeto onde a ponte poderia ter altura suficiente para permitir a passagem de navios e ao mesmo tempo não atrapalhar o tráfego aéreo da região. Para projetar e executar tamanha obra, foi necessária a realização de um empréstimo com alguns bancos britânicos, no valor de 22 milhões de dólares, equivalente a 114 milhões de cruzeiros novos. O custo total da ponte foi de 290 milhões de cruzeiros novos, cerca de 50 milhões de dólares. A ponte foi construída com o propósito de diminuir o tempo de viagem entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, capacitando a passagem de mais de 15 mil veículos por dia, que podiam transitar pelas 6 faixas da ponte, diminuindo em mais de 100 km o trajeto entre essas duas cidades. A ponte possui 13.290 metros, dos quais 8.830 são sobre a água. A estrutura também conta com 3 grandes vãos centrais, 2 de 200 metros e 1 de 300 metros. A região central da ponte possui altura de 72 metros para permitir a passagem de navios, e é reconhecida como a maior estrutura de concreto protendido do hemisfério sul. A necessidade de construir uma ligação na Baía de Guanabara veio em 1875, quando o crescimento das duas cidades implicou na necessidade da criação de uma rota alternativa mais rápida para interligar os dois centros urbanos. Em 1963, foi criado um grupo de estudo com o propósito de apresentar melhor solução para o problema apresentado. Mário Andreasa, então ministro dos Transportes, dá a ideia da construção de uma ponte. O projeto começou em 1967. O projeto foi aprovado em 1968 pelo presidente Costa e Silva. No mesmo ano, começou a sua construção. 6 anos depois, após passar por duas construtoras, devido a problemas de licitação e atrasos, a ponte foi inaugurada em março de 1974. A ponte ficou sob concessão de 3 empresas desde sua inauguração até hoje: Noronha Engenharia, Pontes S.A. e CCR Ponte. A construção da ponte, que durou cerca de 6 anos, começou com a distribuição dos canteiros de obras principais e secundários em ilhas da Baía de Guanabara. O projeto de construção foi dividido em 3 etapas: a ponte em si, sobre o mar, e os 2 acessos. Todas as partes foram executadas simultaneamente. A parte da ponte que se encontra sobre a água foi construída com a ajuda de ilhas flutuantes que possuíam as perfuratrizes responsáveis por escavar o solo subaquático, até encontrar solo resistente para apoiar as fundações, que foram feitas com cerca de 10 longos tubos de aço preenchidos com concreto, para cada pilar, que chegam até a superfície, onde estão apoiadas grandes bases de concreto de 2,5 metros de altura e 6 toneladas. Sobre essa base de concreto foram colocados os pilares que sustentam a ponte em si. Sobre o mar foram utilizados 103 estruturas de fundação como as citadas anteriormente. As estruturas de aço foram produzidas na Inglaterra e chegaram ao Brasil via transporte marítimo. As estruturas foram soldadas e encaixadas na estrutura principal da ponte.
junto com a estrutura de concreto, que possuía 5 metros de comprimento e pesava 110 toneladas. Nos vãos centrais, devido à difícil colocação das peças pré-moldadas de aço, foram utilizadas grandes peças metálicas que somadas possuíam 850 metros de comprimento. Os principais materiais utilizados na construção foram o aço e o concreto. Além do concreto armado normal, com resistência de 30 a 35 MPa, foi utilizado o concreto protendido, não muito utilizado na época, para garantir maior resistência, vencer os grandes vãos centrais e reduzir as possíveis fissuras. Em consequência da utilização deste tipo de concreto, o preço da obra se elevou bastante, além de dificultar o encontro de mão de obra especializada. O tráfego atual da ponte é de cerca de 140 mil veículos por dia, quase 10 vezes mais do que a ponte suportava nos primeiros anos de uso. O grande número de veículos implica em enormes congestionamentos. A estrutura conta com um pedágio em uma das extremidades da ponte, no sentido Rio-Niterói, o que contribui ainda mais para a formação de filas. Até hoje, procura-se uma alternativa para suprir a demanda de tráfego desta região metropolitana. A megaponte já passou por várias reformas. Em 2003, 12 vãos foram reforçados e em 2005 outros 28 vãos fissurados foram reformados. A partir de 2009, a ponte passou a ter 4 pistas em cada sentido, ao invés de 3. Percebe-se assim o evidente e contínuo desgaste da estrutura, que gera custos milionários para o Estado. A Rainha Elizabeth II estava presente na obra no início da construção. É considerada a maior ponte de concreto protendido do hemisfério sul. É a 6ª maior ponte do mundo. No ano de conclusão, recebeu o título de 2ª maior ponte do mundo. Morreram cerca de 45 trabalhadores durante a construção, 5 deles na construção do vão central. A profundidade da Baía de Guanabara, abaixo da ponte, é de 17 metros. A ponte possui a maior viga protendida contínua do mundo, com 300 metros no vão central. A CN Tower, Canada's National Tower, é uma torre turística de comunicações localizada na cidade de Toronto, no estado de Ontário, no Canadá. A torre foi construída pela companhia ferroviária Canadian National, de onde vem seu nome original. O projeto arquitetônico foi feito por John Andrews e WZMH Architects, enquanto o projeto estrutural foi feito pelo grupo de engenharia NCK e Kenron. A obra teve um custo total de aproximadamente 63 milhões de dólares canadenses, cerca de 135 milhões de reais nos dias de hoje. A obra foi integralmente paga pela Canadian National Railway. O objetivo da obra era a construção de uma plataforma de comunicação de televisão e rádio para servir a área de Toronto, além de mostrar a força da indústria canadense e da própria empresa. A torre possui altura de 553,33 metros, equivalente a um prédio de 147 andares. Foi a estrutura mais alta do mundo de 1976 até 2010. Possui um restaurante giratório na altura de 351 metros, com vista panorâmica de toda a cidade de Toronto e região. O restaurante realiza uma volta completa em 72 minutos. Além disso, a torre conta com um local apropriado para observação a 447 metros de altura, com capacidade de visão de até 160 km.
A torre conta com um grupo de quase 500 empregados para garantir a total funcionalidade do projeto. O projeto inicial da torre originalmente possuía 3 torres de metal interligadas por pequenas pontes entre elas. Porém, de acordo com o rápido crescimento de Toronto naquela época e a maior necessidade de torres de transmissão com alturas maiores, a CN Tower foi projetada novamente para possuir uma única torre com a base reforçada. O projeto oficial foi aceito em 1972 e em 1973 começou a construção. A construção durou 40 meses e terminou no início de 1975. 1.537 trabalhadores participaram da construção da torre, que acontecia 5 dias por semana, 24 horas por dia. Não foi registrada nenhuma morte e a torre foi oficialmente inaugurada em 1º de outubro de 1976. Desde então, a torre recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano. Logo após sua inauguração, devido à grande quantidade de turistas que visitavam a torre, os lucros foram muito maiores que o imaginado, e assim, os custos da construção foram pagos em apenas 15 anos. A empresa que construiu a torre, Canadian National Railway, vendeu a torre para a empresa Canada Lands Company em 1995 com o propósito de se desfazer de qualquer bem que não fosse da área de transporte. Nesse mesmo ano, a torre recebeu o título de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A fundação da torre possui 15 metros de profundidade, sendo composta por concreto, barras de ferro e de aço que sustentam todo o peso da torre. A fundação demorou apenas 4 meses para ficar pronta. Para a construção da torre em si, foi utilizado um tipo de concreto especial em conjunto com uma tecnologia inovadora na época. Formas de metal suportadas por macacos hidráulicos foram montadas na base do pilar principal da torre. O concreto de alta qualidade e alta resistência misturado com água, utilizado na construção, foi posto dentro das formas que se moviam continuamente para cima na medida em que o concreto ia endurecendo nas partes mais baixas. Esta técnica permitiu que a torre levantasse 6 metros por dia. Um dos maiores desafios encontrados na construção foi em manter a verticalidade da torre, evitando que ela se inclinasse ou sofresse algum tipo de torção. Para isso, além dos instrumentos de prumo, foram utilizados instrumentos óticos que mediam a verticalidade da torre a cada 2 horas. O resultado final foi uma mega estrutura com desvio de prumo de apenas 29 mm. Para a construção do nível principal, foi apoiada uma coroa de aço com 45 macacos hidráulicos no topo da torre para levantar estruturas metálicas e de madeira que formariam as formas e a base do nível principal. As estruturas demoraram mais de 1 semana para atingir o topo da torre. A colocação da antena da torre foi feita de maneira um tanto inusitada para a época. Um helicóptero guindaste foi utilizado pela primeira vez em uma construção civil. As 39 partes da antena foram colocadas e fixadas em 4 semanas, diminuindo em meses o tempo de construção. 26 meses após o início das obras, a CN Tower estava pronta, porém não aberta ao público. Na construção da torre, utilizou-se 40.500 metros cúbicos de concreto, 998 km de ferro tensionado, 5.000 toneladas de aço reforçado e 600 toneladas de aço estrutural. Atualmente, a torre fatura muito mais com turismo do que com transmissão. Recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano em todas suas atrações. A torre é o principal cartão postal de Toronto e a estrutura mais alta do Canadá. Além das atrações citadas anteriormente, encontra-se na torre um chão de vidro e uma caminhada em volta da torre, em um dos seus pontos acessíveis mais altos pela sua parte exterior, chamada de Edge Walk. O entorno da torre é composto por prédios residenciais e comerciais, cujas construções vêm aumentando mais a cada ano. A escada da torre conta com 1.776 degraus, sendo a maior escadaria do mundo, utilizada apenas em casos de incêndio, exceto 2 vezes por ano, quando abertas para caminhadas de caridade. A torre fica iluminada à noite, sua iluminação muda em feriados e eventos especiais. A torre conta com 6 elevadores panorâmicos de alta velocidade, que levam os visitantes da base até o ponto mais alto em apenas 58 segundos.